Bom dia, queridos. Quero compartilhar com vocês uma breve devocional no texto no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto bem conhecido de todos nós, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. C.S. Lewis disse certa vez que Deus ele sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita a nós no sofrimento. Em uma de suas obras ele disse que o sofrimento é como se fosse um megafone de Deus a alertar e acordar um mundo adormecido. Quando nós olhamos para esse texto da Escritura, nós precisamos, como povo de Deus e como aqueles que são chamados pelo nome dele, pensar em algumas coisas. Algo que eu tenho visto nesses dias é o excesso de informação e até mesmo o excesso de informação falsa na internet ou sendo veiculada por pessoas, às vezes até com boa vontade, mas causando um grande mal. E todas as pessoas à nossa volta preocupadas em obter informações, respostas, porque é algo desconhecido, é algo que ainda não tem uma solução. E as pessoas buscam então ouvir o que os outros estão dizendo. Provavelmente até nós, líderes religiosos, ministros do Evangelho, vamos aumentar essa demanda fazendo vídeos, porque não gostamos e não queríamos estar longe de vocês, transmitindo e passando aquilo que Deus nos mandou fazer e orientar na sua vida espiritual. Mas há um aumento, há uma busca, até mesmo em alguns lugares desenfreada pelo que os outros dizem, pelo que as pessoas estão dizendo. Mas o convite para nós, povo de Deus, é sempre olharmos para a Escritura, não apenas em tempos ruins, em todos os dias da nossa vida, para ouvir aquilo que Deus deseja dizer a nós. O contexto desse texto, que ocorreu aí em torno de 950 a.C., no reinado de Salomão, é o término da construção do templo. O templo, a casa de oração que manifestaria e diria aí sendo como uma confirmação da presença de Deus no meio daquele povo. E é interessante notar no versículo 13, que muitas pessoas não leem, que está no contexto anterior, que Deus está condicionando a sua resposta às condições que Salomão colocou a ele no início do capítulo. Deus diz como se fosse assim para Salomão: olha, já que você disse que assim seria, eu atendo a sua oração, eu envio a minha glória, eu aceito os holocaustos. Mas quando acontecer alguma coisa estranha na história humana, quando eu cerrar os céus, diz o Senhor, quando eu enviar sobre vocês a peste, eu ouvirei, se o meu povo se humilhar, abandonar os seus maus caminhos e clamar, a Deus. Essa é a condição. Nós precisamos entender algumas coisas e eu gostaria que você refletisse comigo nelas. Primeiro, nesse mundo, nessa vida, onde a própria criação de Deus geme, aguardando a manifestação final do Senhor, novos céus e nova terra, não há como ter dias apenas perfeitos. Não creia que nós vamos viver longos períodos da nossa vida sem precisarmos nos recorrer e nos esconder no Senhor e diante do Senhor. Era uma celebração, era uma festa. O texto começa dizendo que uma grande multidão estava unida, coisa que nós não podemos fazer nesses dias, estamos isolados. Mas em seguida dessa grande celebração, Deus já anuncia que algum dia, muito em breve, aquele povo precisaria dele. Entenda, Deus, o Deus soberano, controla a história, momentos bons, momentos difíceis, para que nós não o abandonemos, para que nós não deixemos de pensar nele. Isso é principal e essencial para o povo dele, mas serve para todas as pessoas. A humanidade estava precisando de uma pausa assim. A humanidade estava precisando entender que no meio de toda a história, toda a tecnologia, tudo que nós temos enfrentado, só existe uma coisa na qual nós podemos colocar a nossa confiança. Só há uma garantia para o tempo e a história: a fidelidade de Deus. Nada é eterno, nada dura para sempre, nada é estável. Creia nisso, querido, porque o texto também traz uma promessa. Você que é povo de Deus, você que crê nele, saiba que Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele conhece o seu mundo, o mundo que Ele criou, Ele conhece a sua criação, Ele conhece os seus filhos, Ele ouve, Ele intervém,
Ele ajuda, Ele protege. Nós, povo de Deus, que somos chamados pelo nome dele, sabemos que no fundo não há outra esperança a não ser o Senhor Jesus. Eu queria que você olhasse para esse texto nessa perspectiva. Há coisas que as pessoas estão dizendo, nós devemos pensar nelas. Há coisas que o nosso próprio coração está dizendo e nós devemos refletir nelas. Mas nós não devemos ser guiados por essas coisas, porque assim como as circunstâncias, elas mudam. Nossos sentimentos mudam. Nós temos medo, nós ficamos alegres, nós amamos, nós nos iramos. A estabilidade da nossa vida, o nosso destino, a nossa história está nas mãos do Senhor. Quanto mais rápido e quanto mais cedo nós aprendermos e entendermos isso e confiarmos nisso, mais rápido nós tranquilizaremos o nosso coração. Olhando para esse texto, nós entendemos que não importa o problema trazido pelo pecado do homem, pela injustiça, pelo egoísmo, pelos próprios problemas que nós temos causado à natureza. Não importa o problema trazido pelo nosso pecado. Sempre existe uma saída, uma promessa, um livramento da parte de Deus. Ore ao Senhor. O povo dele na terra sempre foi protagonista especial em momentos assim. É por causa do povo dele que Deus diz que agiria, ouviria e sararia. Clame ao Senhor, que Deus te abençoe nesses dias e que você possa usar esses dias para se aproximar mais e mais do Senhor, a fonte de toda a bênção e a resposta para todos os nossos anseios, temores e orações.